Meu nome é João Ricardo, sou mastologista, trabalho no Hospital Amaral Carvalho, sou responsável pelo serviço de prevenção do hospital e trabalho no Centro de Mastologia Jaú como médico sócio. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o câncer de mama. O câncer de mama é uma doença extremamente comum, extremamente frequente na população feminina e tema dos mais variados estudos e progressos que a gente tem tido. O câncer de mama acomete nosso país por volta de 60 mil mulheres ano e mata, infelizmente, em torno de 12 mil mulheres ano. Isso, obviamente, considerando todos os estadiamentos, todas as situações e o Brasil todo com as diferenças de tratamento, né, que, obviamente, todo mundo entende que temos as diferenças regionais para isso. A importância hoje de a gente falar sobre o câncer de mama é mostrar para a paciente, mostrar para você que ele tem cura. E hoje ele tem muito mais cura do que tinha até um certo tempo atrás. Hoje a gente conhece o câncer de mama de uma maneira diferente. Hoje a gente não usa apenas o tamanho do tumor para saber em relação à gravidade ou não de uma situação. A gente usa hoje testes, estudos do próprio câncer para conhecer a imunobiologia desse câncer, o comportamento que ele tem em relação à agressividade ou não. Então hoje o tamanho está associado também aos tipos e nós denominamos subtipos moleculares. E o tratamento então pode ser feito de maneira muito individual, de modo que a gente personaliza o tratamento, oferecendo tratamentos às vezes mais agressivos para situações de câncer onde a gente precisa de algo mais agressivo, e a gente pode ser mais brando quando os dados que a gente tem a respeito desse câncer permitem que o tratamento seja mais simples. Com isso nós conseguimos atualmente obter um índice de cura muito maior do que aquele que nós tínhamos até 3, 4, 5 anos atrás. Então isso traz uma tranquilidade muito grande para nós, e eu acho que é importante que vocês saibam e conheçam que na verdade isso existe, que é uma atualidade muito interessante e que permite que a gente consiga hoje um índice de cura muito maior. E já é muito grande, eu coloquei dados de 60 mil casos para 12 mil mortes, então se eu for fazer mais ou menos uma ideia, seria um caso de câncer e para cada uma morte, outras 5 pacientes estariam vivas, né? Só que quando a gente considera os tratamentos dessa forma, esses dados na verdade vão melhorar significativamente, tá? Então é para nós estimularmos a prevenção. A prevenção é importante que seja feita. Eu preciso entender que prevenção não é apenas fazer uma mamografia. Eu preciso entender que prevenção eu começo precocemente, né? Existe uma ideia de que a prevenção é fazer uma mamografia aos 40 anos. Isso não é prevenção, isso é parte de prevenção, tá? Então o que a gente precisa saber? O que você que está aí ouvindo precisa saber? Você precisa saber que a prevenção ela envolve muito mais do que isso. A prevenção ela envolve eu começar, na verdade, a ter uma atitude preventiva muito precocemente. A gente diz que é de pequeno que se torce o pepino, não é a mesma coisa. Então, na verdade, a gente precisa ter atitudes positivas e benéficas precocemente para que no futuro a gente possa colher esses frutos. Imaginar que eu vou fazer uma mamografia aos 40 anos e que isso significa tudo, sem que um médico avalie, sem que um especialista examine, isso é muito pouco e pode ser insuficiente para que eu possa fazer a detecção precoce do câncer de mama. Primeiro porque a mamografia não diz tudo sobre a nossa saúde mamária, assim como, por exemplo, um eletrocardiograma não diz tudo sobre a saúde do meu coração, né? Então, quando a gente fala em fazer uma consulta e fazer um estudo preventivo, eu preciso de vários itens, eu preciso de várias coisas, sendo que o exame de imagem, no caso a mamografia, é apenas um desses ingredientes, não é a totalidade deles. Então, o médico que vai atender vai entender qual é o exame ou quais os exames que você vai precisar, quais as condutas que você vai precisar. E hoje eu entendo que a prevenção deve começar aos 20 anos. Então, numa mulher que tem história familiar ou não, aos 20 anos ela já deveria ter uma consulta, no caso mastológica. Eu quero fazer uma prevenção, eu quero conhecer essa minha saúde, eu quero ver a minha saúde mamária, eu quero ver o que eu posso fazer hoje para reduzir meu risco no futuro. Isso é o que a gente chama de prevenção primária. Isso a gente pode instituir precocemente, mas isso é uma consulta que a gente faz. E a gente pode reconhecer, por exemplo, pacientes numa situação dessa, de alto risco para câncer de mama, que requeiram, por exemplo, uma conduta preventiva diferente e ocasionalmente até uma cirurgia profilática, como vocês já ouviram falar, obviamente, da Angelina Jolie, que precisou retirar as mamas antes de ter um câncer. Lógico que essas são condições muito específicas e raras, mas é numa consulta precoce que eu posso reconhecer, né? Caso contrário, eu não consigo.
O câncer de mama no Brasil, infelizmente, ele é, em termos de média de idade de ocorrência, a mais baixa no mundo. Então a mulher brasileira acaba adoecendo de câncer de mama numa média de idade menor do que todo mundo conhece. Nós não sabemos os motivos pelos quais isso ocorre, mas a gente sabe que essa é uma realidade. Então uma mamografia a partir dos 40 anos pode ser insuficiente, porque eu posso ter um câncer aos 32, aos 33, aos 35, aos 38, aos 29, como aconteceu. Tive só essa semana 4 casos de pacientes abaixo de 30 anos com câncer de mama, e uma delas me perguntou: doutor, o que eu fiz de errado? Porque eu sempre ouvi que a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos, e o senhor está me dizendo que eu estou com câncer avançado, onde está o erro? Onde que eu errei? E na verdade ela não errou. Na verdade a gente coloca às vezes de uma forma que pode deixar claro que a mamografia ela pode ser suficiente, mas ela não é. Então a prevenção ela envolve mais do que isso. É importante que você saiba disso, né? É importante que você saiba que o ideal, e isso não é na área mastológica, não é na área da mama, que sempre quem cuide da sua saúde em cada uma das áreas específicas seja um especialista. O câncer de mama, por ser o câncer mais incidente da mulher, eu entendo que deve ter vamos dizer assim, um cuidado, deve ter um cantinho especial no seu coração, um cantinho especial no seu dia, né? Quer dizer, não é possível que dentro de um ano você não tenha um meio período para fazer uma avaliação da tua mama e na verdade, estar tranquilo em relação ao que você pode estar se beneficiando e estar se valorizando. Eu acho que, de uma certa forma, é isso que eu gostaria de passar como mensagem, que vocês entendam que o câncer de mama não é uma doença grave. O câncer de mama pode ser uma doença grave decorrente de como ela chega. Mas como qualquer doença, a gravidade não está no nome que ela tem. Eu posso ter uma gripe que é muito mais grave do que um câncer. Então, às vezes eu ouço: doutora, minha doença é aquela grave? Eu falei: qual é a doença grave? Ah, câncer. Mas quem disse que câncer é uma doença grave? Câncer pode ser uma doença grave e não câncer é uma doença grave. Um infarto pode ser muito mais simples do que uma infecção de urina, do que uma gripe, e isso depende de como esse problema é detectado, em que fase ele é detectado, como é essa doença. Então permita-se ter essa postura preventiva, permita-se o diagnóstico precoce, permita-se com que a medicina possa oferecer o melhor para você.